nosso programa Aras e Raças. Você já se fez interrogações a respeito da raça manga larga? Se sim, hoje nós vamos te dar as explanações. É isso mesmo. Então fique atento ao programa, confira e aproveite. A criação dos cavalos da raça manga larga começou há tempos cruzando-se éguas já existentes com garanhões da raça lusitana. Em 1934, houve um direcionamento da função da raça, destinada principalmente para o trabalho, esporte e lazer. Sua principal característica se tornou a marcha trotada, que se diferencia das demais raças de cavalos do mundo. Sem ela, o cavalo manga larga não existiria. Hoje, essa marcha trotada é um atributo racial fixado e hereditariamente transmissível e exclusivo do cavalo manga larga. O manga larga é um cavalo extremamente versátil. Ele já obteve grandes resultados de enduro. Ontem, por exemplo, o Adaldio Castilho, da Tropa NH, ele faz uma seleção extremamente funcional. Os cavalos, ele disse sobre os cavalos que tiveram uma cavalgada feita pelo Stéphane Bigot, eram os franceses, foram até atravessaram os Andes, voltaram, andaram 8.500 quilômetros por regiões inóspitas. É um cavalo que foi muito bem enduro. É um cavalo que foi bem, já ganhou um Team Penny de Barretos, é um cavalo que já foi campeão da BIR em hipismo rural. Mas a característica principal dele é a marcha trotada. Então, dentro desse aproveitamento dele, é um cavalo ideal para cavalgadas. Para lida de fazendas. Então é um cavalo extremamente agradável de se montar, extremamente cômodo, muito resistente, que oferece pela marcha trotada. Então é um cavalo bastante versátil, mas a característica principal dele, que melhor se aproveita, é a marcha trotada. E pela sua docilidade, resistência, beleza, é um cavalo ideal para cavalgadas. Dentro do padrão racial estão muitas características, como por exemplo, sua cabeça deve ser seca com perfil retilíneo, de tamanho proporcional ao do animal, seu pescoço deve ser de bom comprimento, musculoso e sem massa excessiva, seu tronco deve ser harmonioso, cernelha bem delineada, atrasada e longa de mediana altura, não cortante nem empastada, suas paletas devem ser compridas, amplas, bem destacadas e com boa inclinação, seus membros devem ser bem aprumados, vistos de frente, perfil e por trás, com temperamento dócil e vivo, próprio de um cavalo de sela, e o cavalo deve ser harmonioso, ou seja, retilíneo, mediolíneo e eumétrico. Outros questionamentos a respeito da raça são feitos constantemente, quanto a respeito à pelagem, ao andamento, à sela. Tudo isso, claro, é muito importante, mas o essencial é estar atento à saúde do animal, que deve estar sempre em perfeito estado e livre de certos vícios. Que a gente pôs, está dentro do padrão racial, o que se procura, as qualidades. E tem algumas coisas que são desclassificantes, que ele deve estar atento, de características que não são desejáveis da raça e outras que ele deve procurar eliminar. Então o cavalo chiador, a hemiplegia
Falejando é um cavalo que ele tem dificuldade de respiração, pode ser inclusive causado por uma gripe mal curada, como também pode ser um problema genético. Isso existe em todas as raças, em qualquer cavalo de sela. Então são algumas coisas que o criador deve estar atento, porque se aparecer, para ele eliminar de sua seleção. Agora, quando falamos a respeito de itens que podem se tornar desclassificatórios na hora de um julgamento ou prova, devemos ficar atentos. Apelos encaracolados total ou parcialmente ou qualquer outro atavismo, albino, albinoides, andamento de trote, monorquídico ou criptorquídico, hipoplasia genital masculina ou bilateral, hipoplasia genital feminina, hemiplegia laringeniana, cavalo chiador, roncador, dentre outros. Quando a gente faz sempre cavalgada, enduro, sempre utilizou o cavalo. Então é comum participantes novos, e pô, eu preciso de um cavalo, qual cavalo que você indica? Então isso que você disse é o seguinte, existe um gosto pessoal, então o melhor cavalo é aquele que você experimenta e você gosta. Você tem um gosto pessoal, alguém quer um cavalo mais macio, o outro um cavalo mais enérgico, existe mercado para tudo, mas são duas coisas que são imprescindíveis em qualquer cavalo, qualquer raça. É temperamento, o temperamento que a gente fala não é um cavalo manso ou bravo, é o temperamento de cavalo de sela, é um cavalo pronto para as ações e um cavalo que se acalma, você acende, apaga. É um cavalo extremamente dócil com o qual você faz um conjunto. E outra coisa é o equilíbrio. O cavalo tem que ser equilibrado, ele tem que ter leveza de frente, ele tem que ter uma ação pronta. Então, isso são dois atributos de qualquer raça que são fundamentais, equilíbrio e temperamento. A partir daí, nós vamos procurar um cavalo mais macio, menos macio, mais ágil ou menos ágil, de acordo com o cavaleiro. Mas esses dois atributos, temperamento e equilíbrio, são fundamentais em qualquer raça. A morfologia é a conformação das partes, os comprimentos ósseos, suas angulações, sua musculatura, volume, suas proporções para exercer determinado fim, a conformação que é desejada para determinado fim, a pressão de seleção para manter tudo isso como pontos fortes, com habilidades funcionais e com habilidades atléticas. Hoje falamos a respeito da morfologia e da raça em si. Amanhã nós vamos voltar para completar esse tema, dessa vez falando sobre as funções. Até lá! Tchau!